A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Eu venho nesse vídeo trazer um aperfeiçoamento, que o seu entendimento sobre graça possa ser ampliado, que você possa ganhar mais profundidade no entendimento a respeito da graça de Deus. Nós, observando a nossa própria vida, a gente vê a nossa incapacidade. Nós vemos o quanto nós somos falhos, o quanto somos pecadores, o quanto não conseguimos alcançar a perfeição. E todas essas respostas, elas estão na graça de Deus. E nós vamos meditar nesse assunto, especialmente nesse vídeo. Vamos à leitura de alguns textos bíblicos. Primeiro texto para nossa meditação, Evangelho de João, no capítulo 1, tem um versículo muito importante que poucas pessoas conhecem, que poucas pessoas prestaram atenção. Diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Esse capítulo fala de Cristo, né? Todo o capítulo falando, né, de Cristo. Então, recebemos da sua plenitude. Qual plenitude? Da plenitude do Senhor Jesus, da plenitude de Cristo. E o que nós recebemos da plenitude dele? A plenitude quer dizer o máximo dele, o melhor dele, a totalidade dele. O que nós recebemos na totalidade do Senhor Jesus? Nós recebemos graça. Mas você precisa entender que não é só graça. É graça sobre graça. Quer dizer, uma cobertura completa, uma cobertura máxima. A totalidade de graça suficiente para que sejamos salvos e não sejamos condenados. Afinal, falamos no início desse vídeo que a gente deseja ser alguém, porém a gente não consegue andar naquele nível tão alto que a gente mesmo deseja, que o nosso coração deseja. Então, a gente recebeu da parte do Senhor Jesus graça sobre graça, ou seja, não por obras, não por mérito, não pela nossa própria justiça, mas a nossa salvação, o nosso repouso vem exatamente pela graça de Deus. A nossa paz com Deus não vem pelos nossos méritos, mas nós recebemos a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Quero meditar em mais uns textos que concorda com esse. 1 Timóteo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. Ele não era um pecador, ele não era algum pecador, ele não era mais um pecador. Ele disse que ele era o pior dos pecadores. E a gente sabe por que o apóstolo Paulo ele estava envolvido diretamente com morte, com perseguição. Ele era perseguição, ele cometia perseguição, ele tinha autoridade para isso. E ele também consentiu. Ele não foi o assassino, mas ele consentiu com mortes, inclusive a morte de Estevão no Novo Testamento. Então ele sabia que por ser perseguidor da igreja, ele não era um pecador comum. Ele era o pior dos pecadores. Ele mesmo se considerava. E que bom que a consciência dele era saudável para conseguir enxergar o nível de pecado. Então, repetindo, o apóstolo Paulo conseguia enxergar o seu próprio pecado. Isso é necessário também para nós, porque muitas vezes a gente vê o pecado do outro, mas não consegue ter o discernimento da gravidade, da profundidade do nosso próprio pecado. O apóstolo Paulo, então, tinha uma mente saudável em Cristo e enxergou que ele era o pior dos pecadores. Ele era o principal pecador. E nesse mesmo versículo, ele disse que por isso e para isso que se manifestou a graça de Deus, fazendo dele um exemplo. Se ele, o pior dos pecadores, foi salvo e resgatado pela graça, assim todos os demais pecadores também podem ser salvos da condenação eterna, ser salvos da ira de Deus, serem resgatados e restituídos em Cristo Jesus. Então, Deus continua na nossa geração salvando também outros piores pecadores, ou seja, pecadores gravíssimos, homens e mulheres que praticam as coisas mais horríveis diante de Deus, para que eles também, né, sejam um exemplo e que possam levar e anunciar a graça de Deus também a outros, como exemplo de vida de pessoas que foram restauradas. Lembrando que a graça de Deus, ela se manifestou para nos salvar, mas ela se manifestou também para nos tirar daquela vida. A gente não deve permanecer nos mesmos pecados, no mesmo erro, mas pelo contrário, a gente deve viver uma vida completamente transformada.
nesse sentido nós recebemos a graça de Deus. E lembrar que talvez a plenitude sobre a gente ser impecável nessa vida, será que nós vamos conseguir ser totalmente impecáveis nessa vida? Nunca mais pecar? Lembrar da carta de João no capítulo de número 1, diz que se nós estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, a gente achar que nós somos completamente impecáveis é um erro. Isso está na carta de João, lá no final da sua Bíblia, no capítulo de número 1. Todos nós temos pecado. Mas, na ocasião do arrebatamento, 1 Coríntios 15 fala disso. Agora nós estamos falando de outro assunto. Na ocasião do arrebatamento, tudo que é corruptível, tudo que há de pecado no nosso redor, o pecado que tão de perto nos rodeia, tudo isso e o nosso corpo vai ser revestido. Tudo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E quando isso vai acontecer? Na vinda do Senhor Jesus. Então, será que existe uma teologia da aniquilação do pecado ou de nós nunca mais pecarmos, sermos impecáveis? A Bíblia mostra que não. Lembrando que aonde consta isso? Na carta de João, no capítulo 1, mostrando que se dissermos que estamos sem pecado, estamos nos enganando a nós mesmos. E a Bíblia mostra que na ocasião da vinda do Senhor, sim, ali vai acontecer a totalidade e tudo que é corruptível vai se revestir pela incorruptibilidade na vinda do Senhor. Lembrando que o que diz 1 Tessalonicenses 4, que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, a respeito de graça, a respeito de pecado, então, o que Deus espera para nós em todo o Novo Testamento? O que a Escritura diz? Deus espera maturidade e santidade. Deus espera que nós sejamos maduros, completos e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. Deus espera de nós a santidade. Deus espera que a gente abandone por completo os pecados que a gente cometia no tempo da ignorância e que a gente possa viver de uma maneira totalmente aprovada diante dos olhos do Senhor. E se porventura tropeçarmos, nós recebemos da parte do Senhor a sua plenitude. Não somente graça, mas graça sobre graça, que é completamente suficiente para nos salvar. Graças a Deus por tudo até aqui. Nesse vídeo nós meditamos, então, a graça de Deus é suficiente para nós, ela nos humilha e mostra que nós não conseguimos ser tudo aquilo que desejamos. Meditamos que a graça de Deus é suficiente para nos salvar, é suficiente para nos restaurar. Meditamos a respeito da maturidade, que precisamos sim de maturidade e santidade para as nossas vidas. Até aqui, graça e paz do Senhor Jesus. Se esse vídeo te ajudou, também compartilhe.